A Ponte Olova se erguia como uma sombra imponente sob o céu nublado, um lugar onde a dor e a esperança se encontravam em um abraço tenso. Lúcia sentia seu coração acelerar enquanto se aproximava, cada passo ecoando como um lembrete cruel da perda que a consumia. Por que você teve que partir, Sarah? Ela murmurou para si mesma, a culpa apertando seu peito. O que a levará até ali? As lendas sussurradas nas ruas de Eldridge, sobre espíritos vagando na ponte, a atraíam e a assustavam ao mesmo tempo. A atmosfera ao redor da ponte era densa, quase palpável. O vento assobiava entre as tábuas de madeira, como se as almas perdidas estivessem tentando se comunicar. Lúcia parou, fechou os olhos e respirou fundo. Eu só quero entender, pensou, enquanto a imagem de sua irmã dançava em sua mente. Sarah sempre foi o sol em sua vida, e a escuridão que se seguiu à sua morte deixará Lúcia perdida e desamparada. Você realmente acredita que algo vai acontecer aqui? A voz de Caleb interrompeu seus pensamentos. Ele se aproximou com as mãos nos bolsos, o olhar cético mas preocupado. Essas histórias não passam de contos para assustar crianças. E se for mais do que isso? E se eu puder sentir a presença dela? Lúcia respondeu, a emoção transbordando. Eu preciso fazer isso, Caleb. Eu preciso saber o que aconteceu. Caleb suspirou, sabendo que não poderia deixá-la sozinha. Ok, mas eu não gosto disso. Esse lugar tem fama de ser amaldiçoado. Ele olhou para a ponte, um arrepio percorreu sua espinha. Você não deveria estar aqui à noite. É perigoso. Lúcia não respondeu, apenas olhou para a ponte, um abismo de sentimentos em seu coração. As memórias de Sarah a assediavam como fantasmas que não a deixavam em paz. Vamos ficar até a meia-noite, apenas um pouco mais, ela insistiu, a determinação em sua voz quase desafiadora. Enquanto a noite se aprofundava, a tensão entre os dois amigos aumentava. Caleb, embora cético, não podia ignorar a tristeza que envolvia Lúcia como uma sombra. Ele viu como ela lutava contra a dor, como se cada respiração fosse uma batalha. Lúcia, você precisa entender que não há respostas aqui. Isso tudo é uma ilusão, ele tentou argumentar, mas sabia que sua amiga precisava de algo mais. E se eu estiver certa? E se eu conseguir sentir Sarah de novo? O olhar de Lúcia estava fixo na ponte, onde a escuridão parecia se espessar, como se estivesse esperando por algo. Era como se a própria ponte estivesse ouvindo suas palavras, pronta para revelar segredos antigos. Caleb balançou a cabeça, mas no fundo, ele se perguntava se havia algo mais no mundo do que a lógica e a razão. Se você realmente acredita nisso, eu estarei ao seu lado. Mas tenha cuidado, ele disse, a preocupação visível em seu olhar. A noite avançava e a Ponte Olova, com suas lendas e sombras, se tornava o cenário de um reencontro que Lúcia tanto desejava. Com o coração pesado mas esperançoso, ela fechou os olhos e fez uma silenciosa oração, buscando por respostas que talvez nunca chegassem. A meia-noite estava se aproximando e com ela, a promessa de revelações que poderiam mudar tudo. O ambiente ao redor da Ponte Olova começou a mudar. Uma brisa fria soprou, e os sussurros inexplicáveis começaram a ecoar, como se vozes de almas perdidas se misturassem ao vento. Caleb sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A lógica que sempre o guiou começou a vacilar diante do que estava acontecendo. Ele olhou para Lúcia, que parecia cada vez mais distante, mergulhada em seus próprios pensamentos. A tensão entre eles era palpável, e Caleb lutava para se manter firme em suas crenças racionais. Enquanto isso, Lúcia sentiu algo diferente no ar, uma presença que a envolvia como um abraço familiar. Ela fechou os olhos e tentou se concentrar, buscando uma conexão com Sarah. O desejo de reencontrar a irmã crescia dentro dela, fazendo seu coração acelerar. Sarah, onde você está? Ela sussurrou, esperando que suas palavras chegassem até a irmã. A dor da perda e a culpa que a assombravam pareciam se intensificar, como se a Ponte Olova fosse um portal entre os mundos. Flashbacks começaram a invadir a mente de Lúcia. Lembranças de momentos especiais com Sarah surgiam, trazendo um misto de alegria e tristeza. Ela se lembrou do dia em que as duas foram ao parque, rindo e brincando sob o sol. Também se lembrou de quando prometeram uma à outra que sempre estariam juntas, não importa o que acontecesse. Essas memórias a envolviam como uma teia, lembrando-a do que havia perdido e do peso da culpa que carregava. Se eu tivesse feito algo diferente, talvez. Ela parou, o pensamento se perdendo no ar. Caleb observava Lúcia com preocupação. Ele via como a dor a consumia, e sua luta interna transparecia em seu olhar. Lúcia, isso não é real. Você precisa se afastar um pouco. Acreditar em fantasmas não vai trazer Sarah de volta, ele tentava convencê-la, mas sua voz soava distante. Para ele, a razão era seu porto seguro, mas a agitação de Lúcia o fazia questionar tudo o que sempre soube.
Eu não posso simplesmente ignorar isso, Caleb. Sinto que ela está aqui, perto de mim, Lúcia respondeu, sua voz cheia de emoção. A cada palavra sua esperança se misturava à dúvida. Eu preciso saber o que aconteceu. Preciso entender por que ela se foi. O olhar dela era intenso, e Caleb percebeu que não havia como fazê-la recuar. Enquanto a noite se aprofundava, a atmosfera ao redor da ponte parecia pulsar. Os sussurros se tornaram mais altos, envolvendo os dois amigos em uma sinfonia de vozes. Caleb sentiu seu coração acelerar, e a razão começou a perder força. Ele olhou para a ponte, agora mergulhada na escuridão, e sentiu que algo estava prestes a acontecer. Os medos de Lúcia se tornavam os seus, e a linha entre realidade e ilusão se tornava cada vez mais tênue. Lúcia, você não está sozinha. Estou aqui com você, Caleb tentou confortá-la, mas a conexão que Lúcia sentia com a irmã parecia mais forte do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. A Ponte Olovai, com suas lendas e mistérios, tornava-se o cenário de um reencontro que prometia ser intenso. A meia-noite se aproximava e com ela, a promessa de revelações que poderiam mudar tudo. Lúcia estava pronta para enfrentar o que quer que viesse, mesmo que isso significasse confrontar sua própria dor. À medida que a meia-noite se aproximava, a Ponte Olovai parecia ganhar vida. A atmosfera ao redor se tornava eletricamente carregada, como se a própria estrutura estivesse pulsando com uma energia estranha e misteriosa. Lúcia, com o coração acelerado, olhava para as sombras que dançavam sob a luz fraca da lua. Foi então que ela viu uma silhueta familiar começando a se formar entre as sombras. O rosto era vago, mas a silhueta tinha uma postura que a fez parar no lugar. Uma onda de esperança e desespero a invadiu. Caleb, olhe! Lúcia exclamou, apontando para a figura. Seus olhos brilhavam com uma mistura de expectativa e medo. Ela acreditava que era Sarah, a irmã que havia perdido. Cada passo que dava em direção à figura era um passo mais perto de resolver sua dor. O desejo de reencontrar sua irmã era tão forte que Lúcia não percebeu o medo que tomava conta de Caleb. Caleb, por outro lado, sentiu um impulso de puxá-la de volta. Ele sabia que aquela ponte era famosa por suas lendas e histórias de espíritos perdidos. Lúcia, espera. Não se aproxime tanto. Isso pode não ser o que você pensa. Ele tentava chamar a atenção dela, preocupado com o que poderia acontecer. A razão que sempre o guiou se tornava mais frágil a cada momento. Quando Lúcia se aproximou ainda mais, a figura começou a ganhar forma. Era realmente Sarah, mas seu rosto estava carregado de tristeza. Os olhos que antes brilhavam de felicidade agora refletiam um profundo arrependimento. A visão fez o coração de Lúcia disparar, e lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Sarah, você está aqui. Eu senti tanto a sua falta. Ela estendeu os braços, desejando tocar a irmã. A imagem de Sarah, embora familiar, tinha um ar sombrio. Ela olhou para Lúcia com uma expressão que desafiava a própria essência de sua dor. Lúcia, você precisa ouvir. Não posso ficar aqui. Você precisa enfrentar seus sentimentos, a figura disse com uma voz suave, mas firme. As palavras penetraram na mente de Lúcia, ecoando como um chamado para a verdade que ela temia enfrentar. A tensão entre os dois amigos atingiu seu ápice. Lúcia estava dividida entre a alegria de ver Sarah e o peso das palavras que a irmã trouxe. Mas eu quero você de volta. Eu preciso de você. Lúcia gritou, sua voz tremendo de emoção. Ao mesmo tempo, Caleb observava, angustiado, percebendo que o reencontro que Lúcia tanto desejava poderia ser uma armadilha. Você não pode ficar presa a isso, Lúcia. Você precisa seguir em frente, Caleb disse, tentando puxá-la para a realidade. Ele queria que ela visse que a imagem de Sarah, por mais real que parecesse, era uma manifestação de sua dor e culpa. A ponte, agora, parecia um cenário de um dilema profundo, seguir em frente ou ficar presa em um ciclo de dor. A figura de Sarah hesitou, como se estivesse lutando contra a própria natureza. Lúcia sentiu uma dor no peito ao perceber que talvez aquele reencontro não fosse o que ela esperava. Era um momento de escolha, um momento que poderia mudar tudo. A Ponte Olovai, com suas lendas e mistérios, tornava-se o palco de uma decisão que poderia libertá-la ou aprisioná-la ainda mais. Enquanto a meia-noite se aproximava, Lúcia se viu diante do maior desafio de sua vida. Ela precisava decidir se continuaria a viver em busca de um passado que não poderia ser mudado ou se encontraria a coragem para enfrentar seu futuro, mesmo sem a presença de Sarah. O eco das vozes ao redor da ponte parecia encorajar sua decisão, mas o caminho à frente ainda estava envolto em incertezas. A Ponte Olovai começou a tremular sob os pés de Lúcia e Caleb, como se estivesse acordando de um longo sono. Os tijolos e as tábuas de madeira faziam barulhos estranhos enquanto se moviam, e a sensação de instabilidade aumentava a cada segundo.
Lúcia sentiu um frio na barriga. A conexão que ela tinha com sua irmã parecia tão frágil quanto a estrutura da ponte naquele momento. Era como se a própria ponte estivesse refletindo sua luta interna. Lúcia, precisamos sair daqui. Caleb gritou, sua voz carregada de preocupação. Ele sentiu o chão tremer e percebeu que o ambiente estava se tornando perigoso. O medo tomava conta dele, mas ao mesmo tempo ele não conseguia deixar Lúcia sozinha. Ela estava tão focada na figura que se desfazia que não parecia ouvir seu aviso. Lúcia olhava fixamente para a imagem de Sarah. A figura estava começando a se esvanecer, mas seu coração ainda batia forte. Sarah, não vá. Eu preciso de você. Ela estendeu a mão, tentando alcançar a irmã que a deixara tão cedo. A expressão de tristeza no rosto de Sarah a deixava confusa. Seria aquele realmente um reencontro, ou apenas uma ilusão criada por sua dor e culpa? A ponte continuava a desmoronar, e Lúcia sentiu que sua esperança estava se desvanecendo junto com a imagem de sua irmã. Em seu desespero, uma pergunta a perturbava. O que ela realmente desejava? Seria a redenção por não ter conseguido proteger Sarah ou seria a libertação de um passado que a aprisionava? Essa reflexão a deixava ainda mais angustiada. Caleb, observando a luta de Lúcia, percebeu que seu amor por ela era mais profundo do que imaginava. Ele queria protegê-la, mas também entendia que precisava dar espaço para que ela enfrentasse seus próprios sentimentos. Lúcia, você precisa entender que não pode ficar presa a isso. Eu estou aqui com você, mas você precisa dar o próximo passo, ele disse, tentando ser um ponto de ancoragem em meio ao caos. Cada palavra de Caleb parecia ecoar na ponte, como se as paredes antigas estivessem ouvindo sua súplica. Lúcia olhou para ele, e a conexão entre eles ficou mais forte. Seu amigo estava ali, mesmo diante do desmoronamento da ponte, e isso lhe dava um pouco de conforto. A dor de perder Sarah ainda estava presente, mas a presença de Caleb a fazia perceber que não estava sozinha. Enquanto a figura de Sarah continuava a se desvanecer, Lúcia começou a entender que não poderia depender de um reencontro para se sentir completa. O desmoronamento da ponte era uma representação de sua própria esperança sendo destruída, mas também era um sinal de que ela precisava seguir em frente. Ela olhou para a imagem de sua irmã, agora quase invisível, e sentiu que precisava fazer uma escolha. Com um último olhar, Lúcia disse em voz alta, eu amo você, Sarah, mas eu preciso viver a minha vida. Nesse instante a figura se dissipou completamente, e a ponte tremeu uma vez mais. Era como se ao abrir mão da imagem que tanto desejava, Lúcia estivesse se libertando de um peso. A ponte, apesar de sua fragilidade, era um símbolo da luta que ela enfrentava. Caleb se aproximou de Lúcia, segurando sua mão. Estamos juntos, Lúcia. Não importa o que aconteça, nós vamos enfrentar isso. O desmoronamento da ponte serviu como um lembrete de que mesmo em meio à dor, a amizade e o amor poderiam ser a força que o sustentaria. A verdade estava ali, e Lúcia estava finalmente pronta para encarar seu futuro. A ponte Olovai, agora em ruínas, desmoronou sob os pés de Lúcia e Caleb, como se estivesse levando consigo as esperanças e os sonhos que Lúcia ainda guardava. O som dos tijolos quebrando e da madeira estalando ecoava no ar, misturando-se ao desespero que tomava conta de Lúcia. A realidade de que a busca por respostas não traria sua irmã de volta começou a pesar em seu coração. Caleb, ainda segurando a mão de Lúcia, sentiu a intensidade da dor que ela carregava. Ele sabia que não havia palavras que pudessem aliviar sua carga, mas ainda assim, queria estar ao seu lado. Lúcia, precisamos sair daqui. O que aconteceu aqui não pode nos prender, ele insistiu, tentando guiar Lúcia para longe da destruição. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. A imagem de Sarah, que antes parecia tão próxima, agora se tornava uma lembrança distante. Eu só queria entender. Queria saber por que isso aconteceu, disse Lúcia, sua voz trêmula. A perda de sua irmã era uma ferida que parecia não cicatrizar, e a ponte, agora em pedaços, simbolizava a fragilidade de seu próprio coração. A cidade de Eldridge, que sempre fora o lar delas, agora parecia um lugar sombrio e cheio de ecos de almas perdidas. As lendas sobre a ponte e os espíritos que vagavam por ali agora pareciam mais reais do que nunca. Lúcia percebeu que a cidade também sofria com a tragédia, e que as promessas de um futuro brilhante tinham sido apagadas pela dor da perda. Caleb, percebendo a profundidade do sofrimento de Lúcia, decidiu que precisava ajudá-la a encontrar um novo caminho. Eu sei que a dor é grande, mas não podemos deixar que isso nos consuma. Precisamos encontrar uma maneira de viver, mesmo com essa tristeza, ele falou com firmeza. As palavras dele eram um lembrete de que, apesar do luto, a vida continuava.
Enquanto caminhavam pelos escombros da ponte, Lúcia começou a refletir sobre as memórias de Sarah. As risadas, as aventuras e os momentos felizes que compartilharam. Ela se lembrou de como Sarah sempre a encorajou a seguir em frente, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Essa lembrança trouxe um pouco de conforto, e Lúcia sentiu que precisava honrar o legado da irmã. Talvez eu precise encontrar uma maneira de manter sua memória viva, Lúcia disse, olhando para Caleb. A ideia de criar algo que representasse Sarah começou a tomar forma em sua mente. Uma exposição, talvez. Algo que mostre quem ela era e como ela impactou a minha vida, ela sugeriu, um brilho de determinação surgindo em seus olhos. Caleb sorriu, aliviado ao ver a centelha de esperança renascer em Lúcia. Isso é uma ótima ideia. Vamos fazer isso juntos. Você não está sozinha, afirmou, apertando a mão dela com carinho. Eles estavam começando a entender que a amizade poderia ser uma luz em meio à escuridão que a dor havia trazido. Enquanto deixavam a ponte para trás, Lúcia sentiu que, apesar da perda, havia um caminho a seguir. A cidade de Eldridge poderia estar marcada pela tragédia, mas também tinha a capacidade de se unir e se reerguer. E com o apoio de Caleb, Lúcia estava pronta para enfrentar seus medos e começar a curar suas feridas, orando a memória de Sarah da melhor maneira que conseguia. A nova jornada estava apenas começando, e a esperança começava a florescer em seu coração. Lúcia decidiu que precisava de apoio. A dor da perda de sua irmã Sarah a acompanhava todos os dias, e ela sabia que não podia enfrentar isso sozinha. Assim, começou a participar de grupos de luto na cidade. Nesses encontros, ela encontrou outras pessoas que também carregavam suas próprias tristezas. Cada história compartilhada era um lembrete de que a dor era universal. Essas trocas ajudaram Lúcia a lidar melhor com suas emoções, pois ela percebeu que não estava isolada em seu sofrimento. Enquanto isso, a amizade entre Lúcia e Caleb se fortalecia. Eles se encontravam frequentemente, compartilhando suas experiências e conversando sobre o que sentiam. Caleb sempre estava lá para ouvir Lúcia, e ela também se esforçava para apoiá-lo. Ele se preocupava com a saúde mental dela e queria que ela encontrasse um novo propósito. Juntos, eles começaram a explorar maneiras de honrar a memória de Sarah, o que trouxe um pouco de luz às suas vidas sombrias. Com o passar do tempo, Lúcia teve uma ideia que a animou. Ela decidiu criar uma exposição fotográfica em homenagem a Sarah. A arte sempre foi uma parte importante da vida delas, e Lúcia sentiu que usar suas fotos seria uma forma de processar sua dor e celebrar a vida da irmã. A cidade de Eldridge, que antes parecia sufocante, começou a se transformar em um espaço de memória e reconhecimento. Lúcia trabalhou duro na exposição. Ela revisitou suas fotografias, escolhendo aquelas que capturavam os momentos mais especiais que teve com Sarah. Cada imagem era uma recordação, um pedaço da história que elas compartilharam. Enquanto organizava tudo, Lúcia sentia a presença de Sarah ao seu lado, como se a irmã a estivesse incentivando a seguir em frente. O dia da exposição chegou, e a emoção estava no ar. A galeria estava cheia de pessoas que queriam prestar homenagem a Sarah. Lúcia ficou nervosa, mas também animada. Quando começou a falar sobre a exposição, seu coração batia forte. Ela olhou para as fotos e viu não só a dor, mas também a beleza da vida que elas representavam. Com cada palavra que dizia, Lúcia sentia que estava libertando um pouco de sua dor. O clímax emocional aconteceu quando Lúcia revelou uma foto especial de Sarah. Era uma imagem dela sorrindo, cheia de vida. Ao olhar para a foto, Lúcia sentiu uma onda de amor e saudade. Ela finalmente encontrou um jeito de honrar a memória de sua irmã. As lágrimas que caíram eram de tristeza, mas também de alívio. Lúcia percebeu que ao compartilhar a vida de Sarah com os outros, ela estava começando a curar suas próprias feridas. A exposição foi um sucesso. Muitas pessoas se aproximaram para compartilhar suas histórias de perda e amor. Lúcia encontrou conforto na conexão com os outros, e isso ajudou a aliviar um pouco de sua dor. A cidade de Eldridge, que antes parecia um lugar sombrio, agora se tornava um espaço de apoio e solidariedade. Ao final da noite, Lúcia e Caleb se sentaram juntos, observando as pessoas que ainda estavam na galeria. Lúcia sentiu uma nova esperança em seu coração. A memória de Sarah sempre estaria com ela, mas agora ela tinha um novo caminho a seguir. A amizade com Caleb se tornará um pilar importante em sua vida e juntos, estavam prontos para enfrentar o futuro, honrando o passado. A jornada de Lúcia estava apenas começando, mas a luz da esperança começava a brilhar em seu caminho. Inscreva-se no canal para receber mais histórias de terror.